Olá, estamos de volta com mais uma aula pelo nosso canal Colégio Vitorino. Sou o professor Marciano Souza e hoje nós vamos continuar tratando de equações do segundo grau. Conteúdo referente à turma de 9º ano. Então vamos lá. Na aula passada já tínhamos falado da introdução sobre o que é uma equação de segundo grau. Hoje nós iremos conhecer alguns métodos de solução da equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela pode se apresentar completa ou incompleta. Quando é que a nossa equação do segundo grau ela é completa? Quando os coeficientes A, B e C todos são não nulos, certo? Ou seja, são diferentes de zero. Lembrando a vocês que o nosso A ele sempre tem que ser diferente de zero. Então nós vamos ter dois casos em que a equação do segundo grau ela não está completa. É quando o B é igual a zero ou quando o C é igual a zero. Ou um último caso, se B e C for igual a zero, certo? Então continuando, falando de equação do segundo grau, quando a gente nas séries anteriores estudamos equação do primeiro grau, nós vimos que toda equação ela tem uma solução. Então, a equação do primeiro grau ela tem uma solução. Já a equação do segundo grau, como o nosso grau ele é 2, então ela irá apresentar duas soluções. Ou seja, o nosso x, ou a nossa variável, como você queira chamar, ela assume dois valores em que essa igualdade é satisfeita. Então é isso. Então quando eu trato de solução de uma equação, eu trato em encontrar um valor para a variável de modo que ela satisfaça a igualdade, ou seja, que ela torne aquela igualdade verdadeira. Então, no nosso primeiro caso de estudo é quando o meu B é igual a zero. Então nós vamos ter aí essa equação, ela é da seguinte forma: ax ao quadrado mais c, que nós temos, os exemplos abaixo, x ao quadrado menos 16 e 2x ao quadrado menos 200. Mas o que nós iremos tratar hoje é da solução desses casos. Então, como nós encontrarmos a solução, ou seja, os valores para x para satisfazer essa igualdade. Então, vamos aqui tentar manipular essa equação, ou seja, uma resolução para essa equação. Então, se nós isolarmos no primeiro membro apenas as variáveis e no segundo membro os termos independentes, então nós teremos o quê? X ao quadrado igual a 16, porque o meu 16 está negativo e nós sabemos que toda vez que um termo de uma equação ela troca de membro, o seu sinal também é trocado, ou seja, é invertido. Então observe, eu tenho que x ao quadrado é igual a 16, então eu quero encontrar os valores de x pelo qual torne essa igualdade verdadeira. Então, quando eu trato a equação com meus alunos, eu gosto de dizer a eles que toda vez que nós queremos trabalhar com os membros dessas equações, nós usamos as operações opostas, certo? Então observe aqui que nós temos no primeiro membro uma potência. Então se eu for usar uma operação oposta a essa potência, eu vou usar uma raiz quadrada. Então eu vou ter o seguinte, que o meu x é igual a raiz quadrada de 16, porque o quadrado que estava aqui, ele passou como uma operação oposta, ou seja, ele passou como uma raiz quadrada. E daí eu vou ter que o meu x, ele vai ser igual a 4. Agora veja só, vamos raciocinar um pouco. Quais os números
que elevado ao quadrado daria 16. Então, se eu tenho o quê? 4 ao quadrado é 16. Então, se x assumir o valor de 4, ele vai satisfazer essa igualdade. Eu tenho que menos 4 ao quadrado também será 16, porque, recordando a vocês, toda base negativa de expoente par, o resultado é positivo. Então, eu teria aí dois valores, como eu falei para vocês, que satisfaz essa igualdade, ou seja, que torna essa igualdade verdadeira. Então, toda vez que nós passarmos, nós tivermos, no caso, b igual a 0, e nós passarmos esse quadrado como raiz quadrada, nós necessitamos colocar o mais ou menos, para que nós indicamos que esse valor seja positivo ou negativo. E daí nós teríamos que a solução dessa equação seria menos 4 ou 4, encontrando duas soluções, como eu já havia dito a vocês. Então, nesse segundo caso, nós teríamos o quê? Que 2x ao quadrado, sempre usando aquele procedimento de resolução de equação do primeiro grau, no qual no primeiro membro nós isolamos as variáveis e no segundo membro nós isolamos os termos independentes, e aí nós temos que o 200 está negativo, ele passa positivo. O 2 que está multiplicando o x ao quadrado, ele vai passar para o segundo membro dividindo. E aí nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 100. Daí, esse 2 que está como potência, ele vai passar para o segundo membro como uma raiz. Lembrando que temos que ter a presença do mais ou menos, nós vamos ter que x é mais ou menos, raiz quadrada de 100 é 10, e nossa solução será menos 10 e